Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 968. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 19 minutos da terça-feira, 11 de novembro de 2025, 50 anos da independência de Angola. Um abraço para os amigos e amigas que curtem o Petit Jornal diretamente do outro lado do Atlântico. Nossos cumprimentos aos angolanos pelos 50 anos de independência. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, esperando a sua vez na fila das negociações, calmamente aguardando a sua vez, mas lutando para não ser esquecido. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos trazer aqui reflexões, análises sobre os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 968. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa terça-feira à noite para falar sobre os principais assuntos da política internacional e da economia ao longo das últimas horas. E, Daniel, deixa aqui também o meu super abraço, aos angolanos. A gente tem vários ouvintes lá em Angola. E, aliás, se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre Angola, tem curso lá no Petit Curso sobre Angola. Agora, é para assinar o Petit Curso agora, Daniel Souza? Não é para assinar o Petit Curso agora. Porque o que você vai fazer é acessar o link que está na descrição desse episódio. E lá você pode acessar a lista VIP do Petit Cursos. Acessando essa lista VIP, você vai ter acesso à super promoção que vai acontecer a partir do dia 17. Tem que ficar de olho lá, tem que acessar, se inscrever lá na lista VIP e você vai ter acesso a descontos de até 40% para o plano anual do Petit Curso, com acesso, inclusive, não apenas a todas as aulas lá do Petit Curso, mas também a um curso de comunicação, um curso de comunicação oral, de oratória, que vai estar completo lá para vocês. Daniel Souza, deixa as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha e a gente começa o nosso bate-papo de hoje falando mais uma vez sobre Gaza. E o que eu quero trazer hoje, Daniel, é um rumor, não é exatamente um rumor, mas é uma preocupação, Eu colocaria como uma preocupação do que pode acontecer com a faixa de Gaza daqui para frente. O ponto é o seguinte, a gente teve aquela proposta que foi feita por Donald Trump com 20 pontos para pacificar a faixa de Gaza, e que deu certo, Na prática, Israel parou os bombardeios, o Hamas entregou os reféns, ainda tem alguns corpos, de cadáveres, de reféns, que não foram entregues. Esse é um ponto ainda sensível nessa relação, mas o fato é que aquela parte mais aguda, desse conflito, de fato, ela está pelo menos amenizada nesse momento. O que deveria ser negociado daqui para frente é o que vai acontecer com a faixa de Gaza de forma mais perene. Vai ter Hamas? Não vai ter? Vai ser reconstruído como? Quando é que vai se dar a saída das tropas israelenses? Como é que vai se dar isso? E até o momento, o que nós temos é Israel tendo posse, na prática, tendo presença em 53% do território de Gaza, incluindo Rafah, incluindo a cidade de Gaza, que é um ponto importantíssimo ali no centro da faixa de Gaza. Uma boa parte das áreas agrícolas está lá em territórios que estão ocupados por Israel, e o que Israel está dizendo é: eu saio, mas para sair eu preciso de um acordo definitivo. E a partir do momento em que a gente tem esse cenário, Daniel, o que está se desenhando é que existe um impasse. O Hamas não quer fazer concessão, Israel também não quer fazer concessão, e o que nós temos nesse momento é uma coisa chamada linha amarela. Linha amarela porque foi desenhada no mapa como uma linha amarela que divide ali quais são as áreas onde Israel está nessa etapa e que deveria se retirar numa etapa futura, e quais são as áreas de onde Israel já se retirou. Israel, inclusive, Daniel, criou uns blocos físicos, de concreto, pintados de amarelo, e colocou exatamente nessa linha amarela. Então, essa linha amarela, hoje, ela existe do ponto de vista literal. Ela realmente está lá como uma linha amarela. A preocupação a qual eu estava fazendo referência, Daniel, é que tem cada vez mais gente tendo a ideia de que talvez essa linha amarela se torne quase definitiva. Afinal de contas, é muito difícil imaginar
que alguma das duas partes faça uma concessão que unifique a faixa de Gaza aqui para frente. É muito cedo para falar isso, tá? Tem muita coisa para acontecer. Da mesma maneira que a gente era muito cético a possibilidade do cessar-fogo acontecer, e ele aconteceu de forma imperfeita, mas ele aconteceu. Está muito cedo para a gente dizer que essa linha amarela será a nova fronteira. Mas já tem cada vez mais gente dizendo que existe uma possibilidade de Israel, por exemplo, conseguir, por exemplo, investidores estrangeiros para reconstruir a parte que Israel está ocupando. E que certamente o Hamas vai ter muita dificuldade para conseguir o mesmo do lado de lá. Então pode-se criar, de fato, Daniel, uma separação entre as duas faixas de Gaza. Tá? Isso é algo para a gente ficar atento. Mais uma vez, não é algo oficializado, nem nada disso. Mas é uma preocupação que cada vez mais fontes vêm trazendo. A possibilidade de Gaza ficar dividida de forma meio perene. A gente não tem uma clareza acerca do que vai acontecer daqui para frente. A proposta de Donald Trump, que trouxe resultados até aqui, ela é uma proposta preliminar, ela traz uma solução imediata, mas ela não traz uma solução do que acontecerá daqui para frente, depende de novas negociações, e essas negociações soam absolutamente travadas. A gente vai ter que acompanhar, Daniel, mas essa linha amarela me parece que ela vai ser um daqueles termos que a gente vai acabar se familiarizando muito mais do que a gente gostaria, Daniel. E é bem grave, né, Tanguy? Porque não é isso que a comunidade internacional espera, não é isso que foi sinalizado sequer no acordo de paz proposto pelo Donald Trump, mas acaba sendo uma estratégia de tentar se colar, né? Vamos aqui mantendo essa região ocupada, vamos tentar tomar aqui um pedaço da faixa de Gaza para nós, o que viola claramente o que a comunidade internacional espera para que você construa ali uma solução de dois estados, para que você construa ali uma situação que realmente ofereça segurança aos dois lados e possa realmente construir uma paz mais permanente. Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu quero registrar que as exportações chinesas caíram em 1,1% em outubro, e esse é o pior resultado desde fevereiro de 2025, após meses, de antecipação de pedidos para evitar as tarifas impostas pelos Estados Unidos. As vendas chinesas para os Estados Unidos despencaram 25,2%, registrando o 7º mês consecutivo de queda, enquanto as importações americanas acabaram recuando da China, importações americanas da China, de produtos americanos pela China, acabaram recuando 22,8%. Mesmo assim, a China teve um superávit comercial de 90,1 bilhões de dólares, levemente menor do que o mês anterior, de setembro, que tinha sido de 90,4. As estimativas até do próprio governo chinês também apontam que a perda nas exportações para os Estados Unidos reduziram aí o total das vendas externas da China em cerca de 2%, o que representa um impacto de aproximadamente 0,3% no PIB chinês. Ou seja, as tarifas americanas estão impactando aí o PIB chinês em algo em torno de 0,3%, impactando o crescimento do PIB chinês em algo em torno de 0,3%, o que não é pouca coisa. E, em parte, é a própria estratégia dos Estados Unidos, quer dizer, desacelerar o crescimento chinês para tentar evitar que a China alcance, no longo prazo, o PIB dos Estados Unidos. É importante registrar que as exportações chinesas para a ASEAN cresceram, mas as vendas para a União Europeia, para a América Latina e para a África desaceleraram fortemente também. E fica incontornável olhar para esse cenário e perceber que a China, em 2026, dependerá ainda mais da demanda interna, com estímulos fiscais, com estímulo de crédito, para tentar compensar a fraqueza das exportações, que é cada vez mais forte, mais evidente. O governo chinês já sabe disso, isso já está mapeado, inclusive no plano quinquenal, que começa em 2026. Um dos objetivos ali é justamente tentar, de alguma forma, ampliar ainda mais a demanda interna como maneira de substituir as exportações como alavanca de crescimento econômico. A ver, porque a China tem tido aí muita dificuldade para ampliar a demanda interna,
O consumo na China, em termos absolutos, é muito grande. Claro, a gente está falando do segundo maior PIB do planeta, mas o consumo em proporção do PIB na China ainda deixa a desejar. Aliás, isso é, inclusive, verbalizado pelas próprias autoridades chinesas. E, aliás, Daniel, você está falando sobre China e Estados Unidos, e às vezes, para você acessar sites na China e nos Estados Unidos, você às vezes tem um bloqueio de geolocalização, né? Se você não estiver na China ou nos Estados Unidos, você pode ter dificuldade para acessar determinados sites, a não ser que você esteja munido de uma boa VPN, né? A gente traz aqui a melhor delas, a NordVPN, que, aliás, Daniel, tá na Black Friday com descontos a partir, o menor desconto que você vai encontrar, utilizando o link que está na descrição desse episódio, é de 72%. 72% é o menor desconto, tem desconto maior, tá? Tem desconto de 73%, 74% e uma super economia, né? Não apenas no valor, mas também com 4 meses adicionais. E aí, claro, você tem a possibilidade de acessar a internet a partir de mais de 8.300 servidores que estão espalhados em 127 países ao redor do mundo. Mas não é só isso, né, Daniel? A gente está falando também muito sobre a questão de segurança. Aliás, nessa relação, nesse bang-bang aí entre Estados Unidos e China, esse bang-bang tecnológico, você saber se proteger, conseguir se proteger, proteger os seus dados, proteger suas senhas, ter uma boa nuvem, por exemplo, na qual você armazena, segura, na qual você armazena os seus arquivos, é fundamental. Tudo isso com a NordVPN você consegue da melhor maneira e com um enorme desconto nessa Black Friday. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio. Corre, tá? É por tempo limitadíssimo. Corre lá, que eu tenho certeza que você vai navegar com ainda mais paz e tranquilidade na internet. Imperdível, gente. Link no descritivo desse episódio. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN, recomendamos demais. Amplie as suas possibilidades de navegação, aumenta a segurança dos seus dados, condições especialíssimas, especiais demais para os amigos do Petit Jornal, amigos e amigas. Link no descritivo desse episódio. Não perde a oportunidade de aproveitar as condições ainda mais especiais desse período de Black Friday. Link no descritivo, clica, conheça o trabalho da NordVPN. Você vai gostar demais. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre a Turquia e, aparentemente, Daniel, a promotoria turca, que é brother do Erdogan, definiu, Não Daniel, diga que é isso. proibido cometer crimes. É proibido Não, cometer não. crimes. Você Não está sendo pode cometer leviano. Você está sendo leviano que a promotoria turca é brother do Erdogan. De onde você tira essa É um afirmação? país harmônico, Daniel, um país harmônico, as pessoas se gostam, eles são todos irmãos. E a promotoria turca, Daniel Souza, pediu 2.000 anos. Vou repetir, a promotoria turca pediu 2.000 anos de prisão para Ekrem İmamoğlu, que foi prefeito de Istambul, né, e que foi preso, né, recentemente, e é o principal adversário do presidente Recep Tayyip Erdogan. Espera um pouquinho, peraí. 2.000 anos para o principal opositor do Erdogan, que foi prefeito de Istambul. O que fez esse rapaz para merecer vou te contar. algo tão gravoso por parte... Eu te digo, ele enfrenta 142 acusações, que incluem corrupção, ligação com grupos terroristas, né? Segundo a promotoria, o partido dele, que é o Partido Republicano do Povo, CHP, tem ligações, proximidade com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK. E aí, Daniel, mas eu não acredito, a denúncia tem mais de 4.000 páginas e descreve uma rede de subornos e manipulação de licitações durante a sua gestão em Istambul. Naturalmente, né, os integrantes do Partido Republicano do Povo e o próprio Ekrem İmamoğlu dizem: olha, não tem prova de nada, isso está sendo criado aí, mas o fato é que a promotoria pediu 2.000 anos, não são 2 anos, não são 20 anos, não são 200 anos, são 2.000 anos de prisão para o principal opositor do Erdogan. O líder do CHP, né, que é o Orgul Özel, afirmou que as acusações são politicamente motivadas. Não sei de onde que ele pode ter tirado isso, né, Daniel, que haja algum tipo de motivação política para isso, e visam interferir nas eleições de 2028. Aí você pode me perguntar, mas nas eleições de 2028, Erdogan não pode concorrer, né? Não, porque acabou. ele já está no segundo mandato. Não pode. Atingiu o limite de reeleições, Tanguy. A não ser que haja, Daniel, isso acontece, né? Alguma reforma, uma nova Constituição e tal. Aí você sabe, né, Daniel?
Pô, de novo, ele já mudou a Constituição, já era primeiro-ministro, virou presidente. É muito confuso isso, Tanguy. Ele fica Inclusive, o cargo mudando. de primeiro-ministro já não existe mais, né? Que ele, É inclusive, verdade. desfez. Mas uma coisa que você não está levando em consideração é que ele não fez uma nova Constituição, você entende? Ele mudou a Entendi. Constituição que já existia. Aí o que ele está dizendo é, pô, mas aí fica mudando, sabe? Modernização das regras. É isso. Tem que modernizar, tem que ser uma coisa, sabe, mais bem feita e tal, para ser uma reforma mais completa e tal. Então existe a possibilidade, isso está sendo aventado na aquele negócio, né, Dana? Você vai jogando a ideia, as pessoas vão se acostumando e tal. Existe a possibilidade de você ter uma constituinte, uma nova Constituição, portanto, e que, não estou afirmando, mas que eventualmente, né, permita que Erdogan permaneça como presidente depois do ano de 2028. Vou acompanhar Daniel Souza, mas aparentemente a promotoria turca cansou, Daniel, desses criminosos da oposição e tem aí a proposta de 2.000 anos de prisão contra Ekrem Imamoglu, Daniel. Tanguy, desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia em 2022 pela Rússia, empresas italianas pagaram mais de 1 bilhão de euros em impostos à Rússia, segundo dados da Kiev School of Economics, no âmbito do projeto Leave Russia. É a Kiev School of Economics. Mas mesmo assim, a gente sabe que tem muita empresa da União Europeia operando na Rússia ainda, tendo lucros e também pagando impostos. Cerca de metade desses recursos, aproximadamente 500 milhões de euros, foram direcionados ao financiamento militar russo, contribuindo para a guerra contra a Ucrânia. O montante é resultado de impostos pagos por empresas italianas que continuam operando na Federação Russa, mesmo sob sanções impostas pela União Europeia. Segundo o estudo da Kiev School of Economics, 146 empresas italianas ainda atuam na Rússia. 30 anunciaram planos de saída, mas continuam com operações parciais. 70 mantêm presença legal e comercial ativa. O restante continua exportando produtos para o mercado russo. Entre as companhias, você tem empresas como, por exemplo, você não vai acreditar, Tanguy, Ferrero Rocher, Barilla, Calzedonia, de vestuário, e algumas encerraram atividades, como a Enel, a Eni, por exemplo, são empresas que encerraram suas atividades na Rússia. Outros países europeus ainda mantêm presença na Rússia. A Alemanha mantém 459 empresas. O Reino Unido, 290. E os Estados Unidos, 810 empresas operando na Rússia, segundo esse levantamento da Kiev School of Economics. Muitas dessas operações persistem por meio de rotas indiretas, aproveitando brechas legais e logísticas. É interessante observar, Tanguy, e a gente fala bastante sobre isso no Petit Jornal, que a Rússia é grande demais. A gente está falando de um país que tem 17 milhões de quilômetros quadrados, a gente está falando de um país que é um dos mais populosos do mundo, uma quantidade inacreditável de recursos naturais, um mercado consumidor gigantesco. A Rússia é meio incontornável, né? Então, por mais que você coloque ali uma série de sanções, tem sido criados aí uma série de mecanismos para contornar essas sanções, Tanguy, porque alguém ajuda alguém, que ajuda alguém, que ajuda alguém, e, consequentemente, a operação continua acontecendo. E muitas vezes a operação continua acontecendo com uma certa vista grossa do país de origem, olhando ali, estou fingindo que não estou vendo, hein? Não estou vendo, veja você. E a União Europeia continuou comprando gás russo, menos, mas continuou comprando. Continuou comprando petróleo russo, menos, mas continuou comprando. Continuou comprando combustíveis russos refinados por outros países como a Índia, menos, mas continua comprando. Portanto, o mundo real muitas vezes acaba se impondo e o próprio Vladimir Putin aposta nesse tipo de imposição da realidade em função da grande quantidade de recursos naturais que a Rússia tem e do gigantismo que a Rússia acaba possuindo. É bem verdade que é um estudo da Kiev School of Economics, mas me parece que muito do que está sendo descrito aqui tem uma certa aderência com a realidade
em função de todos os indícios que a gente observa pelas mais diferentes fontes que acompanham o que acontece na economia russa. Por falar em país que é meio rival, né, dos Estados Unidos, mas que tem petróleo e que a relação ela é meio tensa às vezes, mas também tem lá seus momentos de flerte, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre os Estados Unidos e Venezuela, né, Daniel? O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford dos Estados Unidos, chegou à América Latina no dia de hoje, nessa terça-feira, segundo fontes do governo americano, tá? Então foram citadas pela Reuters, e o Pentágono confirmou que a embarcação, repito, o maior porta-aviões do mundo. Porta-aviões, gente, só para a gente ter uma noção, é a maior arma que você pode ter, né? Esse é o maior dos maiores, né? Então o Pentágono confirmou que essa embarcação, o porta-aviões, opera agora sob o Comando Sul, que é responsável por uma região grande, né? Que vai do Caribe até o sul do continente. Então pega toda essa costa do Caribe e da América do Sul, toda está dentro desse chamado Comando Sul, perdão, e agora, portanto, o USS Gerald Ford faz parte dessa região. Exatamente numa antecipação a isso, né, enfim, já se imaginava que isso poderia acontecer, o governo de Nicolás Maduro anunciou a mobilização militar massiva, envolvendo tropas terrestres, navais, aéreas e mísseis, além da milícia bolivariana, né? Aliás, ele adora falar da milícia bolivariana, que são milhares de homens que estão armados e estão dispostos a proteger o seu país contra intervenções estrangeiras. O governo venezuelano, Caracas, afirma estar em prontidão operacional total diante da presença americana. O Trump, Daniel, ele fala meio nas entrelinhas, a gente sabe que o Trump às vezes ele fala de forma meio lateral, né? Então, ele já falou que que deu ordens para que o Pentágono se preparasse para eventualmente ações em terra, né? Então ele vem bombardeando ali navios, né, que segundo os Estados Unidos estão carregando drogas, mas já houve essa sinalização de que isso poderia acontecer inclusive em terra. Em outro momento, ele foi perguntado, né, o próprio Donald Trump, se havia algum plano para fazer algo na Venezuela. Ele falou, mas imagina, jamais, não vou fazer nada contra a Venezuela e tudo. Mas essa dubiedade, ela faz parte do jogo do Trump, ele vai avançando, ele vai deixando a Venezuela desconfortável, você vai meio que acostumando o mundo de que isso pode acontecer. Alguns poucos países, Daniel, se manifestaram que poderiam vir em defesa da Venezuela e tal. Por exemplo, a Rússia, né? A Rússia já afirmou que está pronta para ajudar a Venezuela caso a crise se agrave. Agora, Daniel Souza, a Rússia vai se meter contra os Estados Unidos por causa de Venezuela? Não é nada. De repente vai fazer uma declaração, não pode, não queremos que mexam com a Venezuela, vai mandar umas armas e tal. Agora, se meter de forma direta, não vai também. Então, meio que a Venezuela, Daniel, a impressão que eu tenho é que ela se sente muito solitária, né? Ela é um país de fato isolado, tem alguns poucos parceiros pelo mundo. No momento em que os Estados Unidos mandam um porta-aviões dessa magnitude, né, com todo um grupo de apoio, né, de outros navios também poderosos ali para perto da Venezuela, imagino que a Venezuela se sinta bastante pressionada. Vamos ver o que vai acontecer ao longo das próximas semanas. Agora, é muito impressionante porque porta-aviões é uma máquina de guerra esplendorosa, né? A Rússia, Tanguy, tem um porta-aviões que está em manutenção desde o ano de 2017. Fora isso, nós temos a China com 3 porta-aviões e temos os Estados Unidos com inacreditáveis 11 porta-aviões. Tem ali alguns outros países, alguns poucos países que têm um porta-aviões para cá, 2 para lá, etc. Mas são pouquíssimos os países que têm porta-aviões, que é uma máquina militar realmente poderosíssima e ninguém está nem perto do que os Estados Unidos acaba possuindo em termos de poder bélico. Tanguy, diante disso, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Precisamos, me conta. Terminando aqui com uma nota um pouco mais leve, quero registrar que o Milei, Tanguy, ele participou na última sexta-feira da Conferência de Ação Política Conservadora em Miami. E o presidente argentino polemizou ao oferecer a Argentina para os nova-iorquinos que queiram fugir do comunismo do novo presidente, ou melhor, do novo prefeito de Nova York, o Mamdani. Então, o Mamdani, que é um comunista, está agora colocando sob risco os nova-iorquinos, e o Milei
abriu as portas do país para aqueles que queiram fugir. Ele disse o seguinte, abre É um aspas... refugiado do bem, é isso? Esse refugiado pode, então. Tá. Mais ou menos por aí. Abre aspas, os nova-iorquinos serão sempre bem-vindos na Argentina. Fecha aspas. Então você, nova-iorquino, que está sofrendo com o comunismo do novo prefeito, pode correr de braços abertos para Milei. Ou melhor, Milei vai te receber de braços abertos na Argentina para você fugir aí do comunismo que tanto amedronta a Big Apple nos Estados Unidos. Tentador, viu, Daniel? Eu tenho certeza que os nova-iorquinos nesse momento estão fazendo as malas para ir para a terra de Javier Milei. Daniel Souza, eu vou repetir, que o pessoal não está me levando a sério. Não é para assinar Peticurso essa semana. Peticurso que você vai fazer, você vai acessar o link que está na descrição desse episódio aqui. E você vai entrar na lista VIP do Peticursos, para você ter acesso a partir do dia 17 à maior promoção do ano do Peticurso. Então tá olhando, tá pensando, será que eu me torno aluno? Para ter acesso, Daniel, há muitas aulas de temas que te interessam. Aliás, hoje, no dia de hoje, desse dia 11 de novembro, tivemos aula lá sobre Colômbia, né? Falando sobre história colombiana, economia colombiana, falamos sobre Pablo Escobar, falamos sobre guerrilha, falamos sobre plano de paz, falamos sobre ELN, falamos sobre os Farc, né? Falamos sobre isso tudo, tá tudo lá. Já falamos sobre Venezuela, já falamos sobre Panamá, sobre Nicarágua, além de uma infinidade de outros países. Tudo isso você pode ter acesso, mas acessa lá, lista VIP, e se prepara, porque na semana que vem o melhor preço do ano. Você não perde por esperar. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, nós não temos uma produtora por trás, não temos um conglomerado de mídia a nos apoiar, Tanguy. Nós temos aqui um podcast artesanal e por isso a ajuda dos nossos apoiadores acaba sendo tão importante. E por isso fica o nosso agradecimento e também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, a chave Pix que é petijornal.pj@gmail.com. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Amanhã não, aliás. Amanhã não, né? Amanhã não tem episódio. Voltamos na quinta-feira. Nos vemos na quinta-feira, no horário de sempre. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.